Olha só, Chico, nós temos um vídeo novo aqui, um vídeo do Rodolfo Arona. Luciano Huck e sua falta de noção. A gente já conhece, né, um pouco aqui a falta de noção, talvez a gente veja aqui mais um compilado, porque a falta de noção dele todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe. Eu lembro até hoje dele perguntando pra uma cadeirante que fez uma tatuagem na perna se doeu a tatuagem, até hoje. E inúmeras outras coisas, né? Ele forçando uma mulher a ficar repetindo palavras difíceis só porque ela é professora de português. Vamos lá. Infrepático. Tem isso aqui que é clássico, né? Infrepático, né? Que é infrahepático. E ele, né, não sei porquê, né, leu infrahepático. Aí a moça, isso aqui é o soletrando, né? Você não fala a palavra errada no soletrando. Palavra, por favor. Infrepático. É infrahepático ou infrahepático? Infrahepático. Luciano, repete a palavra por mim, por favor. Pela última vez, porque o professor já repetiu uma. Infrepático. E Ele não se toca, não. tem como eu pedir alguma coisa pra você repetir a palavra? Não, já repeti 2 vezes e o professor uma. Mas a pronúncia foi diferente. Eu li com... Se for discutir a pronúncia, se a minha é do professor sempre vai estar certo. É, mas é foda, ruim né? isso, né? Aí é ruim. O Luciano Huck virou um dos maiores nomes da televisão brasileira, sendo que boa parte das suas atitudes... Não, e eu não sei como, né, cara? Não sei como, de verdade, né, cara? Porque, velho, ele chegou a ter um carisma, eu não me lembro, né? Mas quando a gente vê televisão, vê os programas antigos, a gente consegue entender mais ou menos. Quando ele tinha um quê jovem, ele ainda tinha um programa e uma mentalidade voltada pro jovem. Na época lá da tiazinha, na época da feiticeira. Aí até depois, quando ele já tava no Caldeirão, que ele levava o pânico no Caldeirão. Você sabe, ficava o mendigo e o Yoda lá e tal. Lá no programa do Caldeirão, ele chamava e tal. Ele sempre foi essa parte da zoeira, essa parte mais jovem e tal. Aí, tipo, é aquela coisa, né? O cara vai pra Globo, ele vai, além de ele vai ficando mais sério, ele vai ficando todo Globo. Aí ele também abraçou uma parada de assistencialismo, sabe? De ficar ajudando o pobre e tal. E sempre, de alguma maneira, criando uma gincana quanto a isso. Aí foi criando essa nova imagem aí do Luciano Huck, que pra muita gente, eu acredito que hoje em dia nem mais tanto, né? Ele é como se fosse um deus. Eu lembro, cara, 2014, 2013, 2011, 12, 2010, o que tinha de gente comentando nos perfis dele? Ai, Luciano, eu quero uma casa, Luciano, me ajuda, não sei o quê. Até hoje deve ter isso, né? Mas eu lembro que em 2014 muita gente até cogitava a sério o Luciano Huck como presidente do Brasil. Hoje, graças a Deus, ninguém vai falar disso. falas são Pior que questionáveis. Eu lembro quando eu era mais novo fazer a seguinte análise. Geralmente o pobre sai da sua casa humilde e vai trabalhar numa mansão. Luciano Huck é o contrário. Ele sai da sua mansão lotada de empregados e vai pra um lugar mais simples pra gravar um quadro do seu programa. Então, quando eu era mais jovem, eu via isso e tinha a percepção de que ele era um cara muito generoso, na verdade. Pensa só, ele realizava sonhos, fazia a galera feliz e eu sempre gostava de ver isso nos sábados. Só que o tempo foi passando, a maturidade foi aparecendo e meu senso crítico foi mudando. Isso aqui é uma loucura, né? Isso aqui é uma loucura. Demais, cara. Não basta ela fazer um teste e já era. Dá negativo ali, abraço normal. Consequentemente, minhas opiniões também. Vamos lá, mais de 2 décadas, o cara é uma das figuras mais reconhecíveis e mais influentes da história da televisão brasileira. A mídia vai mudando, ele vai se adaptando. Ainda jovem, começou como comunicador na Noite Paulistana e em pouco tempo virou o cara mais zica da Globo. E toda essa relevância faz a gente pensar sobre algumas coisas. Eu tô falando sobre mídia, dinheiro, desigualdade, em como esses conceitos e a opinião pública vem mudando ao longo do tempo. Tá aqui pra vocês um vídeo bastante pedido, então sente-se, relaxe e aproveite. A gente vai entender o início do legado desse cara, porque vendo a história do Luciano Huck, vemos algumas contradições sobre o nosso próprio país. Bom, e já que chegamos até aqui, deixa eu te mostrar que tudo começou muito antes dos palcos. Vamos analisar a construção de uma marca humana. Luciano Grostein Huck nasceu em um ambiente de ideias, cultura e capital. Nasceu em São Paulo nos anos 70, é filho de um urbanista e um jurista de renome, e desde cedo ele teve uma vida privilegiada, além de um acesso à rede de contato, que naquela época era algo muito mais difícil, e que mais tarde esses contatos seriam bem valiosos. Geralmente temos uma visão clássica do apresentador brasileiro, que vem de origem mais humilde, enfrenta caminhos difíceis para chegar O Gugu, ele assistia o programa do Silvio Santos e enviava cartas pedindo emprego. Olha que foda. Faustão nem se fala, né, cara? Tava tentando viver a vida aí na rádio. Chegou, só que aqui estamos falando de um cara com uma ótima formação desde o início. E pra esse jovem cheio de ambição, isso não era o bastante. E olha que nessa época ele já tinha alcançado o que era tido como padrão de sucesso, mas ele sentia que o seu futuro tava na comunicação. Esse era o seu talento. Deixa eu mingar o Coca-Cola aqui na Jovem Pan 2. Marcelo Batista quase me pega desprevenido, que eu nem tava ouvindo. Batista, você chegou agora? Eu cheguei agora. Desde jovem já se envolvia em projetos de rádio, publicidade, estava sempre na Noite Paulistana, abria bares e também participava de algumas campanhas de marketing. Muita coisa mudou no entretenimento brasileiro no final dos anos 80 e no início dos anos 90 mudou ainda mais. A democracia voltava, a economia melhorava, o que abriu espaço para uma nova conexão com o público jovem, um público mais dinâmico, descolado e bem mais conectado com o que acontecia no mundo, e obviamente ele tinha percebido isso. E ele tinha algumas qualidades que iam muito além do cara. Porque uma coisa que ninguém fala também, né, cara, que na redemocratização foi onde começou essa nova cultura de putaria do Brasil. De a gente ver os programas de televisão
televisão, tipo Gugu e etc e tal, fazendo banheira do Gugu, essas coisas e tal. Muita gente, nossa, como que nos anos 90 o pessoal mais antigo tinha essas putaria? Era porque a gente vivia na ditadura e ali foi meio que liberado ali geral e virou meio que uma época de libertinagem. Ele tinha um bom timing, aproveitava as oportunidades e era proativo. E voltando pro que eu tinha falado antes, ele tinha boas conexões. Ele tava pra começar um novo teste e mal sabíamos que isso ia mudar a visão do que é a TV jovem no Brasil, mas antes de ser esse baita artista global, ele já tinha algumas colunas nos jornais, fazia umas participações em rádios e já tava no mercado paulistano, ou seja, ele teve Ele nesse sentido é foda, não tem como negar, experiência direta com o público e com a sua geração. E essa facilidade em traduzir o que o jovem queria chamou a atenção da Rede Bandeirantes, conhecida como Band hoje em dia, que na segunda metade dos anos 90 já queria mudar os seus formatos. E foi assim que nasceu o programa H. Tudo bem que eu era criança... Pânico só existiu porque existiu o programa H, porque o programa Pânico não é uma cópia. É uma cópia, só que, obviamente, com a personalidade do Pânico, mas é exatamente a mesma coisa. Plateia, as piadas, tudo. Na época, mas eu me considero tão velho que eu realmente lembro desse programa. Principalmente por conta de uma específica participante. E olha só, deu certo. O formato era ágil, informal e cheio de cultura pop, música e comportamento. Hulk tinha intimidade com a câmera, quebrando todo aquele protocolo de rigidez dos antigos apresentadores de terno e gravata. Ele se vestia igual ao seu público, falava igual ao seu público e, acima de tudo, transformava essas coisas do cotidiano em um produto bastante lucrativo. Muitos personagens criados no seu programa, um deles, por exemplo, citado anteriormente, viraram fenômenos de imensa discussão nacional, que só prova a habilidade de leitura que o cara tinha na época. E ele se destacando assim, é claro que os chefões do mercado iam perceber algo diferenciado nele. Peraí, se o Luciano Huck não fica só lendo o que tá na tela, ele tem personalidade e se vira nos 30? Consequentemente, ele foi de apresentador promissor pra celebridade nacional em pouquíssimo tempo. A Band era o prelúdio na sua vida e o resultado final exigia um palco maior, uma audiência não só de jovens, mas de todas as pessoas, todas as classes sociais de norte a sul do país. No ano 2000, a Rede Globo faz a escolha que mudaria sua vida de maneira definitiva. Mas eis a questão, como manter a relevância, trocando todo esse dinamismo da juventude por um público mais familiar? A resposta veio por meio da reformulação completa do seu estilo. Estreia o Caldeirão do Hulk, que marcou o início de uma nova era na televisão. O desafio era simples, dominar as tardes de sábado, um horário que sempre foi disputado com outras emissoras na audiência. Vai um parêntese aqui, não é minha intenção fazer um canal de memes ou de humor, na verdade agora eu tô falando bastante sério. No sábado, o Luciano Huck tinha que competir com o Gilberto Barros, que tava no auge, Gilberto Barros. Simplesmente trouxe a maior dádiva de todos os sábados da história da televisão brasileira. Cassino! Sábado com Gilberto Barros é sabadaço. Aê, Cassino! Sério mesmo. Pô, eu gosto de verdade de algumas músicas do Gilberto Barros, cara. Acho mó da hora. Acorrentados em você. Nos primeiros anos, o programa mantinha boa parte da sua energia nos projetos que já existiam, misturando competições, atrações musicais e humor. Mas conforme o tempo passava, a direção do programa sacou que, pra conseguir se conectar com a vasta população brasileira, eles teriam que utilizar de um artifício muito mais sensível: a emoção. Daí surgiu a imagem que temos do Luciano Huck com quadros de transformação e assistência social. Pegaram quadros de outros países e adaptaram pra nossa realidade, que deu origem a memes que viraram uma coisa que às vezes eu fico triste, porque, tipo, apareceu lá na minha televisão, porque tem o Samsung TV, não sei se acontece com vocês, que o Samsung TV da Samsung, do nada, pô, aparece lá alguma programação da Samsung lá, tipo, aí tá passando Topa ou Não Topa. Eu já sabia que era bem igual, né, o mesmo formato, né, Topa ou Não Topa, que tinha das maletas, sabe das maletas? Que tinha do Silvio Santos? Sim, sim. Aí no Gringo, só que uma coisa que eu vi no Gringo, eu fiquei meio chateado, que até o Gringo tinha um telefone, que tinha uma época lá do Topa ou Não Topa, que o Silvio Santos falava assim, não, peraí que o meu diretor tá ligando, alô? O diretor tá te oferecendo 40 mil reais. Aí eu olhei o Gringo fazendo igual, eu falei, caramba, velho, o Silvio Santos realmente, ele era o latino dos programas de televisão, cara. Inegável, inegável. Símbolos da nossa cultura, tais como Lata Velha, o Lar do Oscilar, o Quem Quer Ser um Milionário, e ele tinha o domínio da forma de contar uma história extremamente emocional. Cada história humana era apresentada com uma introdução. Uma coisa que o Geraldo Luiz sonha em ser é o Luciano Huck. Nunca conseguiu. Introdução cuidadosa, que mostrava as lutas diárias, as adversidades e a resiliência de pessoas comuns. Então o ápice do programa, sem a gente perceber, não tava na entrega do bem material em si, o carro reformado, a casa reconstruída, mas sim o emocional coletivo, o choro de alívio e aquela sensação de que a justiça havia sido feita pela tela da TV. E por que esse formato funcionou tão bem? O programa supria a necessidade histórica de amparo e reconhecimento da grande mídia de uma população marginalizada, que oferecia algo muito além da melhoria material, mas uma voz, a própria existência. Então o público respondeu com fidelidade por muitos anos consecutivos. Milhões de brasileiros se conectavam àquelas histórias tristes de superação. Só que, além do sucesso de audiência, aconteceu
acontecer um debate ético e profundo sobre os limites desse modelo de programa. Para entender isso como um todo, vamos fazer uma pausa nesse tópico e analisar a própria televisão. O debate sociológico e crítico sobre a mídia gira em torno de uma linha complexa. O que separa entre dar visibilidade à história de alguém de simplesmente transformar a dificuldade dessa pessoa em um produto de audiência? Pessoal, a gente precisa entender de uma vez por todas a diferença entre assistencialismo, que é algo paliativo para não deixar as pessoas no fundo do poço, de uma distração às custas da vida de uma pessoa mais sofrida. Esse tipo de programa pode, acredito eu, de maneira colateral, claro, reforçar uma visão assistencialista, da qual a solução dos problemas estruturais como habitação, transporte e educação depende de sorte de ser selecionado pela produção de TV, e não nos direitos fundamentais. Então o merecimento junto ao esforço individual é colocado como primeiro plano, o que pode de maneira errônea simplificar debates mais complexos sobre a desigualdade social. É transformar a pobreza num circo passando na sua TV. E é claro que existem pessoas que pensam um pouco diferente, existem pessoas gratas. Foda quando, como, tipo assim, a gente que tá precisando não pensa, nem liga. Tipo assim, ele vai expor a gente lá e tal, mas foda-se. Eu vou estar ganhando uma casa nova reformada. Porque eu lembro, quando eu era novo, era meu grande sonho ter a casa reformada pelo Luciano Huck, cara. Eu ficava assistindo e caralho, velho. Lá em casa nem banheiro não tinha, tá ligado? Imagina, tá doido. Sim, não, imagina, cara, que muita gente sonhava com isso mesmo. Formada por algum dos quadros do programa, e pra essas pessoas esse pensamento é real. Aí tu vê, cara, que realmente era sorte, né? Era basicamente jogar na Mega Sena, assim, o dia que o Luciano Huck vai vir te ajudar. Totalmente compreensível, porque foi a única oportunidade de enganar a dificuldade econômica, já que a nossa estrutura social não conseguiu proporcionar algo melhor. E diante dessas duas visões, o fato é que esse formato possui duas faces. Gera oportunidades reais para pessoas reais, mas funciona dentro de uma lógica que exige o drama para ter a atenção do público e, obviamente, ter mais patrocinadores. Entende que é algo simples de entender, mas complexo de julgar? Mas a gente só entende como isso deu certo, pelo menos por certo tempo, quando analisamos as lacunas estruturais do nosso país. Huck sempre foi um investidor e participante de diversos setores da economia, que vão desde empresas de tecnologia até o setor de alimentação, moda, bem-estar, mercado imobiliário, ou seja, o cara é bem corporativo. Quando falamos da sua riqueza, o mercado trabalha com dados divulgados pela imprensa, e esses dados dizem que ele é um dos comunicadores mais bem pagos e um dos mais poderosos rendimentos mensais de cerca de 4 milhões de reais. Da América Latina. Os patrocinadores gostam dele por sua credibilidade, responsabilidade social e estabilidade. Essa força financeira desenvolveu um valioso capital social, já que construiu uma rede de conexões que inclui líderes empresariais, banqueiros, intelectuais e figuras de peso. Aparecem em eventos econômicos mundiais, que demonstra que a sua influência vai muito além dos estúdios de gravação. Essa competência empresarial e o trânsito livre em diferentes setores da sociedade o qualificam como um cara importante na sociedade. Mas também levantam discussões sobre suas conexões com as elites tradicionais, e isso gera um paradoxo complicado nas histórias de pobreza que ele mostra toda semana na TV. No início dos anos 2000, duas celebridades se uniram e viraram o casal mais falado do Brasil naquela época. Luciano Huck e Angélica, ambos apresentadores consagrados com carreiras desde a juventude, começaram um relacionamento que rapidamente se transformou em um dos casamentos mais acompanhados pela mídia. A constituição da família, o nascimento de seus 3 filhos, tudo foi acompanhado de perto pelo público por meio de revistas, programas de TV e depois pelas redes sociais. Pra gente que tá acostumado... Pior que a família dele é bem bonita, cara. Eu não tenho o que dizer. Dá sempre ver relacionamentos de celebridades que duram poucos meses, são cheios de escândalos. O caso desses dois foi um exemplo de estabilidade e um cuidado bem interessante na sua privacidade. A família, obviamente, se tornou um exemplo de sucesso, harmonia e estabilidade moral. E essa imagem teve um papel fundamental na sua carreira a longo prazo. A sua vida pessoal de sucesso tem muita credibilidade no público e isso ajuda em seus projetos sociais. Ele tem uma vida conjugal estável, é um pai gente boa, fazendo dele um businessman bastante humano. E essa humanidade traz ele para o público que gosta bastante desse valor mais tradicional. Só que ao mesmo tempo essa imagem de família de alto padrão gera uma distância inalcançável para a maioria da população, porque cria um contraste com a realidade de um povo que tem muitas crises cotidianas e financeiras. Observação, eu não tô falando que é errado em si, eu tô falando o contraste com a maioria das pessoas e como elas não percebem isso. De qualquer forma, essa imagem enfrentaria novos desafios com a chegada de uma nova era com bastante debate ideológico nas redes sociais. E agora falando sobre a sua vida na internet. Quando você se expõe demais, você acaba criando um banco de dados que terá um peso no futuro. Existe um tribunal das redes sociais que traz uma dinâmica de vigilância. Tanto que todos os cancelamentos que ele tem envolve rede social. Envolve alguém ter gravado ele falando alguma coisa que não devia. Ou ele ter falado alguma coisa que atinge principalmente grandes nomes da mídia. E o nosso herói Luciano Huck enfrentou momentos em que as suas ações e declarações geraram amplas discussões e dividiram a opinião pública. Um episódio interessante de se falar é sobre o caso do apresentador com comunidades indígenas. Vídeo absurdo. Esse vídeo é um absurdo completo, cara. Eu quero que vocês fiquem igual quando os portugueses vieram aqui, ó. Pode tirar do celular, camiseta. Limpa a cultura de vocês aí. Limpa a cultura de vocês.
Vem pra cultura de você. Quanto mais celular que vocês aparecem, eu acho que menos é a cultura que vocês, quanto mais a gente conseguir preservar as nossas cenas sem celular. Porque assim, quando aparece o seu celular, mexe na cultura. Tá explicando pros indígenas como Viver a cultura deles. Eu acho que quem sai que ganha vai mais emoções. Aqui você percebe que ele é um marqueteiro, que tudo pra ele é marketing. Tudo pra ele é mídia, nada é realidade. Ativistas de direitos humanos disseram que essa abordagem flertava com uma visão exótica, que fazia as culturas brasileiras parte de seu programa apenas para fins de audiência. Aí vem os defensores e dizem que essas visitas têm um papel fundamental porque trazem visibilidade às populações negligenciadas, utilizando todo o alcance da TV. Isso tudo seria aceito até certo ponto, exceto que vaza um vídeo em que o apresentador pede para que os indígenas escondam seus celulares e não usassem roupas comuns na gravação. A questão aqui é, você quer ou não apresentar a realidade dos indígenas? Você quer só sensibilizar o público, igual você sempre fez em seus programas? Isso pegou muito mal pra ele na época, porque deixou algo que poderia ser até interessante de assistir em uma coisa totalmente artificial, feita para fins lucrativos, cheia de mudanças que não mostrava a realidade do povo indígena, mesmo que fosse com eles possuindo o celular e vestindo roupas que consideramos comuns. Houve uma polêmica recente sobre a sua fala de um programa social. E aqui vão meus 2 centavos. Pra um cara bilionário, que ficou famoso principalmente por seu assistencialismo, deixando os participantes em situação vexatória em rede nacional, falar sobre um programa social pode ser algo bastante complicado. Sim, isso aqui não fez o menor sentido. Mano, se tinha alguém que devia defender o Bolsa Família, é o Luciano Huck. Porra! Independentemente se você concorda ou não, a discussão aqui não é essa, mas sim de quem está falando, que dessa vez pesa bastante. Minha sincera opinião é que as pessoas não partem do mesmo lugar nessa vida. Algumas têm dificuldades absurdas, e se essas mesmas pessoas superam todas as adversidades, são usadas como exemplo, só que na verdade elas são exceções. Uma exceção completa, isso que é foda, cara. Isso que é foda, porque às vezes, sei lá, eu sou contra o Bolsa Família porque, cara, eu conheci um cara lá da minha família que ele morava em Manaus e ele pegava um barco todos os dias pra estudar e se tornou médico. Você vai, quantos desses existem? Quantos desses existem? Porque existe um cara que é muito resiliente, isso não significa que todos vão ser, tá ligado? Que todos vão ter a mesma aptidão, tá ligado? Todas as adversidades são usadas como exemplo, só que na verdade elas são exceções. A comunicação mudou bastante desde que o Luciano estreou na televisão nos anos 90. Naquela época o senso crítico era diferente, então era muito mais fácil pra ele falar qualquer coisa no palco e a gente consumir de forma passiva. Com o crescimento das redes sociais, essa dinâmica muda e o público tem acesso à crítica. O que a gente julgava como interessante e legal há 20 anos, hoje é julgado e criticado com novos valores culturais e também geracionais. A gente confiava e até replicava fielmente o que as celebridades e artistas diziam na TV. Existe uma clara diferença entre gerações... Pior que é, né? Pior que é. Mas eu vejo que isso é muito, né? Percebo isso pela Copa, né? Pela Copa. Dando um exemplo aqui muito vago, né? Em 2006, 2002, aliás, e tal, você assistia um jogo da Copa, pra você comentar do jogo da Copa, você... sei lá, via os lances na televisão, você via alguns comentaristas comentar sobre, depois você ia num bar e comentava com seus amigos, né? Hoje em dia, instantaneamente, você já tem na internet ali o que estão achando, o que estão falando, já tem um corte ali, já tem um monte de canal comentando sobre, um monte de programa comentando sobre. Então mudou muito nesse sentido, né? Tipo, o que eu percebo, né? Eu acho que essa é a maior percepção que as pessoas têm, que, querendo ou não, uma coisa que a internet deu muito, mas muito mesmo, é voz para as pessoas comuns. As pessoas comuns, elas podem achar algo ruim e lá no perfil, por exemplo, a pessoa não gostou de algo do Luciano Huck, ela consegue lá no perfil do Luciano Huck xingar ele e vai todo mundo xingar ao ponto que ele consegue ver e saber que estão reclamando dele. Antigamente isso era impossível, tá ligado? Antigamente tinha que ficar ligando pra emissora. O público mais velho, que é mais tradicional, consome TV aberta, mantém essa relação de fidelidade, afeto e admiração pelas figuras públicas da TV. Gerações mais jovens e nativas digitais já são mais desligadas desse poder midiático. Para os mais jovens, essas reportagens emocionantes nada mais são do que uma exploração da fragilidade alheia. Isso... Eu já falei pra vocês, eu vejo o Globo, eu vejo... Cara, mas ultimamente só tô vendo Fantástico, que eu acho que a única coisa que vale a pena é ver na íntegra. Né? Tipo, alguma matéria do Fantástico e tal. De restante, tem nada que vale a pena assistir direto na televisão. Tudo faz o Huck mudar constantemente seus formatos. A sua principal prova de sucesso foi ter assumido o horário nobre no domingo, que é conhecido como o ápice do sucesso do apresentador brasileiro, ainda mais na Globo. Eu acho que a gente não deve ser tão simples nas nossas opiniões. Analisando a trajetória do Luciano Huck, eu percebo muito resquício da nossa cultura, do nosso jeito de ser e como isso pode ser utilizado. Se é ético ou não, cabe a cada um julgar. Eu só tô fazendo meu trabalho e trazendo esse vídeo pra vocês para uma discussão. Então, o resumo do resumo da história
história dele e eu nem acho que deveríamos transformar em algo binário, sobre ser um herói ou ser um vilão. Ele construiu sim uma carreira impressionante, influencia muitas pessoas, criou oportunidades... Não, é que isso é complicado, né? Porque, tipo, a gente também tem que olhar pro ponto de que ele foi um puta profissional, cara. Tipo, a carreira dele é do caralho, velho. Ele ter percebido, pô, a televisão precisa de jovem, precisa levar uma parada mais jovem, construir toda essa identidade, até a parada do assistencialismo ali e tal. Ele realmente manja muito de televisão, ser um vilão. Ele construiu sim uma carreira impressionante, influencia muitas pessoas, criou oportunidades reais para algumas famílias e criou alguns debates sobre sociedade, ética, privilégio e desigualdade. Ou seja, uma coisa não anula a outra. Pelo menos enquanto eu tô subindo esse vídeo, ele continua apresentando o Domingão toda semana e vem adaptando algumas fórmulas para manter a atenção da galera. A verdade é que eu nem conheço pessoas que... Nossa senhora, a Eliana foi de ter um programa no domingo pra ficar fazendo dublagem de Shakira no Luciano Huck. Fórmulas para manter a atenção da galera. A verdade é que eu nem... Ela foi pra Globo com a promessa de ter o programa dela lá, né, cara? Que não aconteceu ainda. Tem TV aberta, mas eu tenho certeza que deve ter. Meu objetivo com esse vídeo é simplesmente trazer uma reflexão sobre a nossa percepção ao longo do tempo. As coisas que eram absurdas, mas a gente achava que era normal, e como isso pode estar acontecendo hoje, mas ainda nem fazemos ideia. Se você tiver algum exemplo sobre isso, deixe nos comentários. Não esquece de curtir e se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Até o próximo vídeo e valeu! Valeu, Rodolfo Arona. Pô, eu queria que vocês se inscrevessem aqui no canal do Rodolfo Arona, tá, rapaziada? Arona. Porque, cara, as opiniões do cara é braba, o cara consegue fazer um início, meio e fim muito bom. E no mais é isso, né, rapaziada? Eu queria parabenizar aqui por este vídeo muito bom aqui sobre o Luciano Huck. E se inscreva aqui no canal, cara. Gerente de projetos, Pirate Pet, Millennium e ex-Dota Player. Olha só, grande abraço aí a ele. Isso é Maicon News, isso é Maicon. Isso é Maicon News, isso é Maicon News, eu vi no Maicon. Isso é Maicon News, essa notícia quente. TikTok é cancelada por tretar com qualquer outro famosinho, fala merda e vai na história, meio luxo. 3 vídeos por dia num café depois do almoço, e depois tem um react que sai logo de noite. Eu vi no Maicon News uma notícia nova, que envolve um famoso, mas eu não conheço. Eu não ligo pra notícia, mas clicou no vídeo. Eu não ligo pra essa porra, mas assisto inteiro.